Olá pessoal, estamos no ar com mais um quadro Faça Direito, seus direitos, seus deveres. Hoje, com a participação dele, Dr. Joran Djalma. O cara é fera, viu? Nós vamos tratar hoje sobre direitos trabalhistas, acúmulo de função e desvio de função é o tema de hoje. Dr. Joran, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Faça Direito. Obrigado, pastor. Mais uma vez estamos juntos aqui. Vamos falar sobre direito do trabalho. Vamos falar sobre direito do trabalho nessa seara tão interessante e tão importante para o Brasil. Então vamos lá. Começando então sem perca de tempo, o que é acúmulo de função e o que seria desvio de função, doutor? Muito bem. Essa é uma questão que gera muita dúvida na mente das pessoas que não conseguem compreender um pouco. Porque assim, como nós vivemos em uma legislação e que tem a questão trabalhista, que tem uma legislação específica, que é o direito de trabalho, é um direito específico, né? Mas mesmo assim, a nossa sociedade, ela continua ainda tendo essas coisas. O que seria acúmulo de função? O acúmulo de função é quando você é contratado para exercer uma atividade e além dessa atividade você exerce outras atividades. Não de forma esporádica, que é quando, por exemplo, você trabalha em uma função, você foi contratado para trabalhar em função. E vez em quando você faz uma coisa que é relativa a outra função, isso não é caracterizado como um acúmulo de função. O acúmulo de função é quando você faz de forma cotidiana, todas as vezes. Isso vem ser o acúmulo de função. Você é contratado para uma função e você faz várias outras funções, aí continua naquela função e não recebe nenhuma prestação para aumentar aquele valor. Ou seja, você tem que aumentar o valor da sua pecúnia, o valor que você recebe, o valor do seu salário. Já o desvio de função é quando você é contratado para uma função e dentro desta função, o teu empregador, o teu patrão, né, que nós falamos de forma bem clara e bem simples, o teu empregador, ele te coloca, ele te obriga a trabalhar em uma outra função. E você nunca mais vai trabalhar naquela função para a qual você foi contratado. Sendo que também, além de você ter mudado de função, não mudou o seu salário, né, não mudou as vantagens. Você continua, foi contratado para trabalhar de vigilante, por exemplo, e você está sendo merendeiro ou professor, por exemplo, e o salário é um pouco maior e você continua recebendo o salário lá de vigilante. Isso é só um caso prático para a gente compreender melhor a situação. No quadro Faça Direito de hoje, seus direitos, seus deveres, com o Dr. Joran Djalma, o tema é direitos do trabalho, né, do trabalhista, do trabalhador, vamos dizer assim. Acúmulo de função e desvio de função é o tema de hoje. Dr. Joran, para entender melhor, então suponhamos que o acúmulo de função, uma pessoa que é um motorista de ônibus, mas hoje ele é também o próprio cobrador, não é? Que seria antes uma função de uma outra pessoa. Sim. Isso seria um acúmulo de funções sem um aumento da remuneração salarial, é isso? Aí vamos lá, aí depende do caso a caso. Depende do caso a caso. No direito tudo depende, né? Mas depende do caso a caso. Porque tem funções, pastor Ibmar e demais telespectadores. Existem funções que dá para você exercer sem ser um acúmulo, né? De vez em quando, esporádica. Aí tem que ser analisado caso a caso, mas se é de uma forma não eventual, cotidiana, porque nós sabemos que o cobrador recebe um salário e o motorista recebe outro. E sem falar que há aí uma questão ruim para o motorista ser o cobrador e tudo ao mesmo tempo. A não ser que o caixa fica ali perto da direção e tal. Mas a depender do caso, pode ser sim encaixado como acúmulo de função. E aí o desvio de função seria, digamos, a pessoa é contratada em uma loja para ser o vendedor. Mas aí ele se desenvolve bem e ele passa a ser uma espécie de gerente sem esse reconhecimento salarial. É isso? O que acontece o que acontece muito em nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em vários, no Brasil de uma forma geral. A pessoa é contratada para ser vendedor da loja, né? E ele é contratado como vendedor, ganhando comissão e tudo. Na sua carteira de trabalho está lá como vendedor. Mas aí por ele ser um bom vendedor, ter um bom tratamento, ser uma pessoa responsável, ele começa a ir para o banco fazer pagamento, ele começa a fechar a loja, fechar a caixa e ficar responsável pela loja. E continua na sua carteira de trabalho como simplesmente vendedor. Quando na verdade aí ele já não é mais vendedor, já tem outros vendedores na loja. Quando existe esse desvio, isso é o desvio de função, né? Quando ele passa a ser a pessoa responsável pela loja, ser o gerente da loja,
e não mais vendedor e passa a tratar, a resolver todos os problemas da loja, aí sim está claramente o desvio de função. Então nós estamos agora com um problema e a trazer uma solução. Quem recorreu aos seus direitos nesse caso aí? Tanto do desvio de função, quanto do acúmulo de funções. Pronto. A pessoa que está sentindo isso na pele, ele tem que procurar um advogado especialista em direito do trabalho, né? Alguém que entenda, que vai explicar para ele o que de fato é desvio de função e o que de fato é acúmulo de função. Ele vai entender, o advogado da sua confiança vai falar para ele, explicar e mostrar para ele onde estão os erros, onde estão os acertos, e aí ele pode ingressar com a reclamação trabalhista, se for o caso. Então, nosso tema de hoje, direito trabalhista, desvio de função e acúmulo de função, Dr. Joran explicando detalhes para você. Dr. Joran, vamos continuar aqui com esse tema que gostoso o nosso bate-papo. O que mais você explica dentro deste assunto para o nosso telespectador e internauta? O que é bastante interessante ressaltar, pastor Ribamar, é que no desvio e no acúmulo de função cabe ao empregador, o empregado, melhor dizendo, cabe ao empregado provar que está tendo o funcionário. O funcionário ele tem que provar que de fato está exercendo. Mas como forma, né? Provar, existem formas inúmeras. Você pode conversas pelo WhatsApp. Hoje já pode ser provado, conversas WhatsApp, grupo da empresa, está lá, você observa que naquelas conversas você vê o desvio de função, o acúmulo de função daquele funcionário, assim como provas testemunhais, que é uma prova bastante robusta em um processo do trabalho. Então cabe ao empregado provar, né, essa questão do desvio e do acúmulo de função. Vale lembrar que o Dr. Joran Djalma também é especialista em direitos trabalhistas, tá? Para encontrar o Dr. Joran Djalma nas redes sociais, como é que faz então? @advjorandejalma. Estamos aí nas redes sociais, no Instagram, né? Nos procure lá, se você quiser conversar, pode mandar mensagem que nós mesmos respondemos. Vamos repetir de novo o endereço? @advjorandejalma. Você está à disposição na hora que a pessoa procurar? Sim, eu sou sempre à disposição. Apesar das tarefas do dia a dia, mas vez por outra estamos aí ativos nas redes sociais. Então, pessoal, esse é o nosso quadro, Faça Direito, Seus Direitos, Seus Deveres, toda semana aqui no programa Band Cidade, como também no Cidade Urgente com o meu amigo Antônio Cruz. Dr. Joran, deixe seu abraço aí para os nossos internautas e telespectadores. Eu quero agradecer a todos por estar nos assistindo, muito obrigado, continue acompanhando o quadro está sendo bastante interessante, muitas pessoas nos procurando, forte abraço a todos e obrigado, pastor Ibmar, obrigado TV Band pelo espaço cedido. Obrigado, Dr. Joran. A gente se encontra no próximo programa. Forte abraço.